Bom dia, meu nome é Lucas Cavalcante, eu vou apresentar o trabalho que tem como título A Vitrine de Moreira, a exibição de si na contenção de outros. Esse trabalho, ele busca investigar os sentidos evocados por essa vitrine, né? Esse objeto que tem uma forma inusual, mas que também apresenta uma revisão de tipologia, né? Inicialmente, quando a gente se depara com esse objeto, a gente se pergunta o que seria esse objeto, né? Que forma diferente, né? Que forma não muito comum de apresentar objetos decorativos, objetos de arte. E a gente se pergunta qual é a intenção projetual do artista, né? Do artífice, a criar esse objeto, né? Um objeto que também se comporta como conteúdo, ou seja, um objeto que ao mesmo tempo que exibe objetos decorativos e objetos artísticos, ele também é o próprio conteúdo de exibição, né? Esse objeto, então, ele instaura, na verdade, uma questão de revisionismo do que é uma vitrine, do que é um objeto, um equipamento móvel de exposição e de exibição. Para entender um pouco mais desse objeto, a gente começa a investigar quem pertenceu, né? E a gente encontra uma informação dentro das fichas desse objeto, do dossiê desse objeto que está presente na coleção do Museu Histórico Nacional, de que ele pertenceu a Manuel Gomes Moreira, um comerciante que circulava bastante no alto comércio do Rio de Janeiro, né, nos conselhos deliberativos de bancos da capital, né, e que também era colecionador de arte, né. A casa de Manuel Gomes Moreira era explicada por alguns que visitavam como um palacete, como um ambiente em que havia muita arte, havia muita inspiração artística mesmo, né? Então esse colecionador, com um olhar requintado, com um olhar de um gosto apurado, escolheu em um dado momento esse objeto para resguardar e exibir os outros objetos de arte dele. Uma coisa interessante que a gente pode apontar dentro do repertório decorativo do Manuel Gomes Moreira é o gosto oriental como predominante, né? Essa vitrine, então, ela tem um repertório ornamental também com decorativismos orientais, mas também a própria coleção do Manuel Gomes Moreira também participava desse gosto, né? Você vê muitos objetos de marfim, né? Algumas réplicas, algumas miniaturas de construções na tipologia oriental. Esses marfins, por exemplo, que está ali aparecendo dentro da vitrine, são do Manuel Gomes Moreira. Essa barca, né, com cerca de 11 chinesinhos, é do Manuel Gomes Moreira, é feita em marfim. Então, esses objetos eles têm uma linguagem, uma correspondência formal e estilística, que se comporta como um conjunto mesmo, né? Como uma coleção. Ao investigar e ao entender quais são as operações que ocorrem em vitrines, a gente começa a perceber que as vitrines, normalmente, elas são prismáticas. Então, aqui a gente tem uma representação de uma vitrine das condecorações de Napoleão, das condecorações do período napoleônico, e, nesse outro lado, essa vitrine projetada para um salão de festas, né, para um salão de baile, né? Você consegue identificar que ela está entre duas grandes portas, né? Essas vitrines, elas participam, então, de uma intenção de projeto, como eu tinha mencionado anteriormente. Então, desde vitrines prismáticas, como objetos soltos, até vitrines dispostas dentro de um layout, a gente tem uma intenção de projeto, um desenho, né, como a palavra italiana que remete ao projeto. Então, a vitrine ela é pensada para um lugar, para um ambiente, em que a função de exibição será preponderante, será dominante, e não diferente. A vitrine que estamos apresentando também participa dessa leitura, dessa condição. A vitrine de Moreira, então, ela serve como um objeto para colecionar, né, objetos decorativos, para coletar, como outras vitrines, coletar esse mundo e particularizar esse mundo dentro de um objeto, dentro de um equipamento móvel, recolher, catalogar e tornar conhecido, né, esses objetos por outras pessoas que visitarem aquele local, por outras pessoas que fruírem aquele espaço.
Como composição formal e estilística, a gente tem uma operação de revivalismo mesmo e de reinterpretação de soluções anteriores. Então, a gente tem um frontão aqui dessa vitrine reinterpretado, né, como uma talha severa, com uma talha intensa, né, em motivos fitomorfos. Então, a gente tem o frontão aqui de um templo, né, um frontão clássico, né, triangular, bem formatado, né. Logo depois, a gente tem aqui embaixo, né, essa sintetização, né, na verdade, sintetização não, essa expressão exacerbada, né, da talha intensa dessa decoração floral. Né. Então, isso muito remonta às experimentações próprias do ecletismo, né, que é o período estético que esse objeto participa. Os entalhes dessa vitrine, eles estão muito relacionados também à própria decoração barroca. Então, a gente tem essa mesa aqui, né, com essa base, com essas pernas decoradas com curvas e contracurvas. A gente também encontra essa solução nas pernas desse móvel, um móvel que é Frankenstein, né, numa tipologia que reúne várias partes e se torna quase um corpo prestes a ganhar vida, prestes a ganhar movimento. Né? Então, toda essa decoração ela serve para isso, de certo modo. E o padrão oriental, que vem amarrar todo esse decorativismo. Esse padrão oriental está muito presente aqui no soco, né, da vitrine. Então, a gente tem essas 4 pernas que se apoiam nesse soco, né, com esse padrão geometrizado próprio da decoração oriental. Essa ornamentação a gente extraiu do manual de ornamentação do Owen Jones, né, sobre o padrão ornamental oriental. Então, a gente tem uma reunião, na verdade, de referências ornamentais e decorativistas dentro de um objeto diferente, que é esse objeto, a vitrine de Moreira, né? Então, essas são as minhas referências bibliográficas que eu utilizei para esse trabalho. Eu sou mestrando em História e Crítica da Arte pelo PPGAV UFRJ, orientando da professora doutora Marisa Malta, que está no meu contato, e a gente investiga, na verdade, como esses objetos eles instauram novas percepções e revisitam novas formas de apresentar as artes decorativas, né? Entendendo que as artes decorativas, por si só, ela já cria uma nova leitura dentro do sistema de arte. Né? Então, esse objeto ele acaba se tornando síntese de reinterpretação desse sistema de arte, né? Da forma como são operadas as imagens e os discursos dentro desse contexto. Gostaria de agradecer a todos que estão vendo esse vídeo. Quaisquer dúvidas ou contribuições, segue o meu e-mail nessa apresentação. Muito obrigado.